Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereno de verdade e nós seguimos firmados e fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, rumo à conclusão da leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, profeta Miqueias, capítulos 1, 2, 3 e 4. Esse profeta aqui, nós vamos ler ele também em 2 dias, tá? Amanhã a gente já conclui ele e depois nós já vamos avançar para Naum. E aí quando chegar em Naum, nós vamos fazer aquele link com a profecia de Jonas, que eu havia falado para você o que vai acontecer em Naum aqui. Você vai se surpreender, para você que não conhece essa história ainda. Mas hoje, seja como for, vamos aqui na leitura do profeta Miqueias. Ameaças contra Israel e Judá por causa da sua injustiça e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, numa terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. E todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição se ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Por isso lamentarei e uivarei, andarei despojado, nu, farei lamentação como de dragões, e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem chorareis muito. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, como mudez vergonhosa. Ó moradora de Zanã, não saiu o pranto de Betel-Ezel, receberá de vós a sua morada, porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Lax. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso, dará presentes a Moresete e Gate, as casas de Aquisibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maresa, chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e as casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem de sua casa, nenhuma pessoa na sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra essa geração, da qual não tirareis os vossos pescoços, e nem andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos, os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam, não profetizeis desse modo, que se apartará a vergonha, que não se apartará a vergonha. Ó vós, que sois chamados casa de Jacó, tem se restringido o Espírito do Senhor?
São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou no meu povo como um inimigo, de sobre vestidura. Tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltaram da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos. Tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro a Jacó, e certamente congregarei o restante de Israel, e poluei todos juntos como ovelhas de borza, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens, e subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá adiante deles e o Senhor à testa deles. Capítulo 3. As ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Mas disse eu: ouvi agora, vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal? Arrancais a pele de cima deles, da sua carne, de cima dos seus ossos? Eis que comereis a carne do meu povo, e lhe arrancareis a pele, e esmiuçais os ossos, e o repartis como uma panela, e como a carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas, que fazem errar o meu povo, e mordem com os seus dentes, e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia deles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo, eu sou cheio da fortaleza do Espírito do Senhor, cheio de juízo de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa em lugares altos de um bosque. Perceba, note que o profeta Miqueias, cheio do Espírito Santo, ele vai denunciando chefes, principais, príncipes, sacerdote, adivinho, profetas, tudo que vinha falando que o povo queria ouvir, o que o rei queria ouvir, mas quando na realidade não era o que Deus tinha e estava mandando dizer. E você vê que ele disse, versículo 8 do capítulo 3, mas de certo, Miqueias dizendo: estou cheio da força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo não se intimida diante de reis, diante de rainha, diante de príncipe, diante de princesa, diante de púlpito, diante de altar. Entrega o que Deus manda entregar. Fala o que Deus manda falar. Por quê? Porque é a direção de Deus. Perceba ainda que Deus ele fala qual era a ação deles. O seu chefe dão a sentença por presentes. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encontram no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós.
Meu Deus. Será que você vê alguma semelhança com essas pessoas de hoje? Quanto que é a oferta aí? Oferta não, quanto que é o cachê? Que é igual artista. Não é oferta, quanto que é o cachê? Ah, o meu cachê é tanto. É assim que eles deviam se designar. Olha, o meu cachê é tanto, o meu cachê é 5 mil. O meu cachê é 10 mil. Porque é assim, eles se vendem, eles se prostituem. Quem dá mais, eu tô indo. Pode ter uma agenda marcada. Se vir uma outra agenda com um valor maior, com um cachê maior, eles arrumam uma desculpa, contam uma mentira, como foi ver a público aí recentemente, um dos pastores aí que estava fazendo isso, essa prática, passou que gosta de bater, desceu o bambu de todo mundo aí, e a casa caiu, tinha uma agenda, deu uma desculpa esfarrapada, quando falou que ia para um lugar, ia para uma outra que o cachê era maior, ou seja, por interesse. Então você vê que isso aqui já vem de longas datas. Esses picaretas aí, que estão no cenário aí, gospel, já é de longa data. Então ele já recebeu a recompensa dele, é o cachê. Ele está ganhando por aquilo, entendeu? Ele não faz por amor. Ele não faz por amor. Convida para fazer obra no CDP? Não vai. Convida para fazer obra numa casa de operação? Não vai. Convida para fazer obra no hospital? Não vai. Convida para fazer obra numa penitenciária? Não vai. Fazer obra num quartel? Não vai. Numa escola? Não vai. E se for, meu irmão, pode ter certeza que vai estar todo aquele aparato de mídia, midiático, mostrando, anunciando, para dizer, para anunciar que está fazendo aquela obra ali. Em aspas, carente, caridosa. Não vai. Quando na realidade, Tiago fala para nós, aqui no seu livro, ó, olha que coisa tremenda. Ó. O Espírito Santo fez eu lembrar dessa palavra aqui em Tiago, que diz assim, ó, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Jesus fala em Mateus 25, eu vou falando, o Espírito Santo vai lembrando aqui. Mateus 25, olha o que Jesus fala aqui, ó, uma fala poderosa. A gente usa muito essa fala nos cursos de capelania e também nos cultos de missões. Capítulo 25, ele fala assim, ó, palavras de Jesus. E o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier, Mateus 25:31, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, olha aí, ó, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei e lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mas olha agora. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo, na prisão, não me visitaste. Então dirão respondendo, dizendo: Mestre, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizestes, a mim também não fizeres a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então perceba que já vem de longas datas esse interesse, esse jeitinho. Peita, quando você lê a palavra peita, é suborno. Isso é uma espécie de suborno, né? Ó, você tá aqui, eu favoreço você aqui, aí dá uma caixinha aqui, fortalece outra ali. Então você vê que já vem de longas datas, mas eu sempre levanto os seus remanescentes. No caso em tela aqui, Miqueias. Miqueias é o personagem levantado aqui para quê? Para denunciar. O Espírito do Senhor está sendo. Estou cheio do Espírito do Senhor e do juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Sempre vai ter aquele que está na brecha. Sempre terá o servo fiel, a serva fiel, que vai estar ali na brecha, não se preocupando, como o próprio Isaías fala, né? O que eu temerei, o que me pode fazer o homem? Não posso temer o que pode fazer o homem. Deus fala que a gente tem que temer a Deus.
que além dele matar o corpo, ele pode fazer a alma perecer no inferno. Agora o homem, o que ele pode fazer? O máximo que ele pode fazer é te prejudicar, humanamente falando, fisicamente falando, financeiramente falando, mas no teu espiritual, não pode. O homem não pode. Ele pode até tentar. Romanos 8,33. Quem tentará acusações, no plural, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Justo juiz, Tzendekenu, Senhor justiça nosso, Emanuel, Deus conosco, Ele é fiel. Amém? Para a gente concluir, capítulo 4, o anúncio da vocação dos gentios. Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão, e eles e os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até muito longe, e se converterão as suas espadas, enxadas, as suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos o nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei o que cocheava, e recolherei o que tinha expulsado, e o que eu tinha maltratado. E da que cocheava, farei parte, a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque farás tão grande pranto, não há em ti rei. Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como os que dá dor de parto? Sofre dores, trabalhos, ó filha de Sião, como que está de parto, porque agora sairá da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia, ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregarão muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada os nossos olhos, verão seus desejos sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta, e de cobre as suas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda de toda a terra. Agora ajunta-te, esquadrões, ó filhas, esquadrões, por se há cerco contra nós, e ferirão com a vara do queixo ao juiz de Israel. Eu fui até o capítulo 5, versículo 1, para concluir com excelência a leitura e ter um bom entendimento, tá bom? Então nós lemos aqui Miqueias, capítulo 1, 2, 3 e 4, tá ok? Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, muito obrigado por essa oportunidade de iniciarmos a leitura do profeta Miqueias. Meu Pai, que esse mesmo Espírito que o Senhor colocou nele aqui no capítulo 3 e no versículo de número 8, mas de certo que eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e Israel a seu pecado. Enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos do teu poder, enche-nos da tua ousadia, enche-nos da tua unção, enche-nos da tua graça, do teu poder, da tua virtude, em nome de Jesus, para despedaçar as trancas de ferro, de bronze, de aço, todo cadeado, todo laço, todo embaraço. Vai cortando, vai repreendendo, vai lançando por terra, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Pai, unge lábios, gargantas e cordas vocais, corta o laço, quebra a lança, despedaça, queima os carros do fogo, fecha a cova fria, sepultura, adestra as mãos, tira o comichão dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, todo embaraço, toda frieza, toda mornidão, toda procrastinação, todo desânimo, toda letargia, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai,
Abençoa o teu filho e a tua filha. Visita ele nesse momento. Fortalece e renova. Aviva, reaviva, vivifica, santifica, purifica, restabelece, coloca de pé, anima, reanima pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, que convence o homem e a mulher da justiça, do juízo vindouro e do pecado. Renova ele, renova ela. Ah, Deus querido e eterno, em nome de Jesus, Pai, por amor, por misericórdia, por bondade e graça, se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Continua abrindo nosso entendimento e nosso intelecto, para que possamos a cada vez mais crescendo, desenvolvendo na graça, na fé, no conhecimento, no entendimento e, acima de tudo, aplicando, vivendo, praticando os ensinamentos das santas e sagradas Escrituras. É a minha oração. Eu confesso e oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, capítulo 3, versículo 8. Eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. Vamos colocar isso aí? Eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. Vou repetir. Eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Escreve aí os que estão participando. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Até amanhã.